letra C. Esses dois rios, além de serem os mais extensos, são ainda os dois mais volumosos rios da Terra, nutridos pelas chuvas torrenciais da região equatorial. Pessoal, vejam bem, aqui nessa C há um equívoco, porque na verdade não necessariamente eles são nutridos por água de regimes ou de regiões equatoriais, ok? Existem, na verdade, áreas tropicais que também servem como divisores de água para esses rios. A letra D diz o seguinte: o rio Amazonas e toda a sua bacia se localizam na porção norte da América do Sul. Correto. Enquanto o Nilo se encontra na porção ocidental do continente africano. Voltando aqui para a tela, por favor. Olha o equívoco. O rio Amazonas, a sua bacia. O que é a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica eu aprendi que é um conjunto de rios. Não. A bacia hidrográfica, ela é uma área banhada por um rio, seus afluentes e subafluentes. Então, por exemplo, ali na Amazônia, a bacia amazônica, para muitos que sabiam que ela é totalmente brasileira, a gente é errado. A bacia amazônica, ela pertence ao Brasil e mais alguns países da América do Sul. Ali a região da Venezuela, a região do Peru, a região da Bolívia, tá certo? Então, aqueles rios ali, aquela área ali, é banhada por rios, obviamente, que formam a bacia amazônica. O equívoco está de quê? O rio Nilo, ele está na porção ocidental. Onde é a porção ocidental da África, professor JC? Ora, a porção ocidental fica ali em Guiné, naquela região ali, Mauritânia, Senegal, já dizia a música, Senegal faz fronteira com Mauritânia e Mali, naquela área ali, é a porção ocidental. O rio Nilo, ele está mais na porção oriental, ou seja, na porção leste. Ele nasce no Lago Vitória, na Uganda, tá? E ele vai, as suas águas, eles vão se direcionar em busca do norte, desaguando lá no Egito. Então, portanto, que o Egito seria um país altamente beneficiado com as águas do rio Nilo, tá? Portanto, aí vamos para a tela, novamente, para ver esta informação da letra E. Ambos têm a maior parte de seus cursos percorrido em terrenos elevados de cordilheiras e com grandes desníveis, proporcionando muitas quedas de água. Voltando para cá para a gente mostrar a incoerência dessa informação. Gente, o rio Amazonas, eu já disse quando eu trabalhei a questão da produção de energia, essa semana num dos cursinhos que eu preparo tanto para o DETRAN como para a Polícia Militar, me permite, professor Luiz Carlos, mandar um abraço para a turma do Intelicentro. Atenção, meu amigo Zé Maria do Intelicentro, né? Então, o que acontece, na verdade, Zé Maria não, Zé Carlos, mate o homem, mas não muda o nome. Meu amigo Zé Carlos, aquele abraço, turma aí da Intelicentro, na Bernardo Vieira, que está preparando alunos tanto para o concurso da Polícia Militar, como também para o DETRAN. E eu falava essa semana lá, como falava também no Colégio Salesiano de São José, que a bacia amazônica, ela é formada muito por rios de planície. O que ocorre na bacia amazônica é uma área plana. Por que é que hoje, voltando para a questão da produção de energia no Brasil, voltando para essa questão, por que é que a Amazônia, a bacia amazônica, ela tem tanta disponibilidade para a geração de energia? Por que é que o maior potencial para a geração de energia hidrelétrica está na bacia do Amazonas, mas a maior produção não é nessa bacia, é exatamente na bacia do Paraná. Por quê? A bacia amazônica, ela é formada por rios, grande parte é numa região plana, em rios de planície. Qualquer tentativa de construir uma hidrelétrica naquela área gera extensos alagamentos. Como aconteceu com a hidrelétrica de Balbina. Balbina vai ser uma hidrelétrica construída no rio Uatumã, um dos afluentes do Amazonas, que a construção de Balbina, ela gerou um verdadeiro desastre ecológico, tá? Então, é equívoco dizer que os dois rios, tanto o Nilo como o Amazonas, eles estão presentes em áreas, melhor dizendo, planálticas, porque o Amazonas geralmente
é um rio mais de planície. Voltando aqui para a tela, por favor. Então, a questão 4, ela diz o seguinte: analisar as seguintes frases a respeito da divisão do continente africano em África do Norte, África subsaariana. Pessoal, voltando para cá, vamos assim fazer essa divisão, essa questão do continente africano. África do Norte e África subsaariana. Quem pegou essa divisão 10 anos atrás, pegou uma divisão mais preconceituosa. Você estudava a geografia, que a África, ela se dividia em África branca e África negra. África branca era parte da África acima do deserto do Saara, pegando aqueles países ali produtores de petróleo, como a Líbia, Argélia, né? Tunísia, aqueles países ali de cultura até árabe, né? Ali, por exemplo, a cor da pele das pessoas, elas geralmente se confundem muito com os árabes. A cultura deles, a religião muçulmana. Então, ali existe tudo a ver, mas tudo a ver com o sul da Ásia, ou sudoeste asiático. Então, antigamente, aquela parte era chamada de quê? De África branca e a parte norte de África negra. Era um conceito muito preconceituoso, porque a palavra negra, para o ponto da história, ela não existe. A palavra negra, antigamente, foi colocada pelos portugueses, o termo negro, para o povo africano. Porque negro, segundo o próprio dicionário, diz, são coisas escuras, coisas incertas. Ou seja, ano negro na Fórmula 1, morreu Ayrton Senna. A coisa está preta, faltou pão, faltou dinheiro. Então, são termos utilizados de maneira, até certo ponto, difíceis, quando explica uma situação. Então, essa divisão preconceituosa, vocês apaguem da ideia de vocês. Porque hoje é África do Norte e África subsaariana. Tá certo? Fala-se, por exemplo, da região do Maghreb e da região do Sahel também. Então, existe uma diferença econômica muito grande entre as duas porções da África? Existe. Que eu digo a vocês, por quê? A África do Norte, onde pega Tunísia, Líbia, Egito, Marrocos, são áreas de elevada produção de petróleo. Isso eu sei que não vai melhorar a qualidade de vida da população, porque o dinheiro do petróleo, na verdade, é o dinheiro de quem? Dos produtores, não vai ser dividido para a população. Olha os municípios potiguares aqui, produtores de petróleo. Será que toda a população de Macau está vivendo muito bem? Será que toda a população de Guamaré, de Felipe Guerra, de Pendência, de Alto Rodrigo, está vivendo um milagre, um verdadeiro milagre de vida? Não, porque o dinheiro do petróleo ele não é dividido para a população. O dinheiro é controlado por megas, grandes empresas, as chamadas transnacionais. Então, voltando aqui para a tela, o que é que vai se dizer aqui na tela? Voltando para cá. A informação número 1. A vantagem dessa divisão é a de reconhecer a importância da cultura e civilização árabe islâmica na porção setentrional do continente. Tá certo? Veja bem. Então, voltando para cá, vou falar um pouquinho disso aí. Essa informação está verdadeira? Além de estar certa, não está errada. Por quê? Porque essa divisão ela tem a importância de conhecer a divisão, a questão cultural. Há pouco tempo eu falei da questão muçulmana, falei da questão islâmica, tá certo? Não vamos confundir muçulmanismo com violência, não. E também não vamos dizer que todo país muçulmano é um país fadado a participar de conflitos. Claro que ali no norte da África já existiu sérios e vários conflitos, porque as grandes potências, elas estão ali naquela área do Oriente Médio e do norte da África, não para combater o terrorismo. Quem pensa que os Estados Unidos, como passou nos telejornais, está perdendo o sono, que o senhor Obama está perdendo o sono porque não conseguiu prender Osama Bin Laden, sinceramente é uma verdadeira, vamos dizer assim, aberração. O que eles querem mesmo ali, naquela área, é exatamente a questão do petróleo. É a posse do petróleo, é a luta pela posse do petróleo. E ali no norte da África, pegando aqueles países que muitos chamam de países do Oriente Médio, mesmo sendo africanos, né? Existe uma cultura, que é a cultura do muçulmanismo, a cultura islâmica.
E a economia também, ela coincide com a economia dos países do Oriente Médio, que é exatamente voltada para a questão do petróleo. Olhem a segunda informação, por favor. A maior parte dos países da África subsaariana localiza-se total ou parcialmente na zona intertropical. A maior parte dos países da África subsaariana localiza-se total ou parcialmente na zona intertropical. Então, voltando para cá. Essa informação está coerente, tá certo? Está coerente, sabe por quê? Porque, na verdade, só existe ali a parte sul da África, que é exatamente uma região temperada. E a terceira informação, volta aqui para a tela já para a gente concluir. Voltando aqui para a tela, por favor. A África subsaariana apresenta a maior diversidade de paisagem que a África do Norte. A África subsaariana apresenta a maior diversidade de paisagem que a África do Norte. E para a gente se despedir e concluir, portanto, voltando para cá, por favor, a informação também está coerente, porque a África subsaariana, aquela que está localizada abaixo do maior deserto do mundo, tem diversidade de paisagem muito grande, como a paisagem tropical, a paisagem equatorial. Lembre-se que a segunda maior floresta equatorial do mundo é a africana, a primeira é a amazônica, né? A segunda é a africana, a floresta do Congo, tá certo? Então tem uma diversidade de paisagem muito grande. E nós temos aí essa informação correta, portanto, as três. Então quero deixar o meu boa noite, o nosso abraço para os telespectadores de todas as escolas de Natal que estão aí se preparando para o vestibular. O meu abraço aqui à minha eterna governadora Vilma, que acabou de chegar, daqui a pouco vai se apresentar aí, com certeza. E aquele abraço a todos e tenham uma boa noite.